Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu quero apresentar alguns conceitos maçônicos e cabalistas que são de grande importância entendermos, para que haja cada vez mais clareza sobre muitas questões que eu tenho trazido aqui no canal. Várias pessoas já me disseram que eu entendi mal a gnose quando eu falo que já fui do esoterismo. Pelo contrário, eu entendi muito bem do que se trata a gnose. Mas a clareza só veio mesmo depois que eu conheci o Evangelho e passei a ser ensinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sonda as profundezas de Deus e nos revela coisas impressionantes desde a fundação do mundo. E isso nada tem a ver com o Espiritismo. Ele é o Espírito. Há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. E este Espírito que conhece as profundezas de Deus fala conosco e nos ensina muitas coisas. Bom, um dos pontos chaves do gnosticismo é afirmar que Jesus, o Messias, é a serpente do conhecimento. E é a partir daí que começa o problema. Bom, a serpente é só um animal, mas simbolicamente e metaforicamente, ela é apresentada como um ser que levou Adão e Eva à queda, trazendo morte espiritual a toda a humanidade. A serpente representa astúcia. E até tem algumas pessoas que alegam que Cristo disse: sejam simples como as pombas e astutos como as serpentes. Neste caso são linguagens metafóricas. Ele não disse para imitarmos Satanás. Devemos ser humildes, mas não idiotas, que podemos ser presas fáceis dos nossos inimigos espirituais. A serpente é um réptil ágil e astuto, com reflexos que percebe facilmente qualquer ataque. Dessa forma nós precisamos ser simples, mas sagazes, para fugir dos nossos inimigos. Foi isso que Cristo quis dizer. Por outro lado, a serpente é também símbolo de Satanás. Ele é chamado de antiga serpente, pois é um ser espiritual que com astúcia enganou Adão e Eva e continua agindo na humanidade. Eu tenho trazido esses assuntos aqui porque cada vez mais essas doutrinas ocultistas têm se disseminado no meio religioso. E a árvore do conhecimento que estava no Jardim do Éden é uma árvore simbólica. E ela é apresentada na Cabala através de um gráfico com uma numeração que vai do 1 ao 10. Esses círculos numéricos da Cabala, Sefirot, são chamados de frutos, e estes círculos estão interligados por 22 linhas. Como vimos, essas 22 linhas representam tanto o alfabeto hebraico quanto as 22 cartas do tarô, pois, como já dito, é um sistema ocultista e que tem suas origens na Babilônia. E estes conceitos cabalistas estão misturados a vários princípios maçons. Maçom é uma palavra ligada à construção, pedreiro, ou seja, a construção do templo, o Templo de Salomão ou qualquer construção da antiguidade, seja a Torre de Babel ou até mesmo as pirâmides do Egito. O templo foi construído apenas para representar a imagem simbólica do mundo espiritual. A divisão do lugar santíssimo era para mostrar que estávamos separados de Deus, e só podíamos chegar até ele através de vários rituais e expiações com sangue de animais. Ninguém podia ter acesso direto a Deus, somente através de sacerdotes e sumos sacerdotes. Este véu rasgado simboliza a abertura espiritual, como se o céu se rasgasse ao meio, permitindo a nossa entrada nas regiões celestiais. Além disso, depois que o Messias profetizou a destruição do templo, hoje o templo não passa de uma imagem que deveria ser esquecida, pois faz parte da antiga aliança. Um símbolo do passado que perdeu seu valor, pois hoje o templo somos nós. Por isso que no livro de Apocalipse, o Messias fala à igreja: quem ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearemos juntos. E essa porta é a porta do nosso coração, a porta da nossa alma. E aqueles que usam com base o antigo pacto estão nas sombras, pois o véu já foi rasgado e algumas simbologias tomaram o seu real sentido, com a manifestação da luz. Como diz em Isaías, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, se referindo ao nascimento do Messias. Inclusive, o engano da maçonaria é desprezar que a pedra fundamental é o Messias, lançando outro fundamento para a vida espiritual. Eles falam de 33 iniciações, relativas às 33 vértebras que temos na coluna. Considere a sua coluna vertebral como um pilar da construção de um templo, onde Cristo completou a sua obra aos 33 anos de idade.
A palavra revela que os antigos construtores rejeitaram uma pedra fundamental, a pedra de esquina. Ou seja, eles rejeitaram ao Messias. Então, quais são os princípios maçons? Princípios do gnosticismo, ocultismo e cabala. Este princípio é a serpente do conhecimento e da sabedoria. Segundo a teoria ocultista, a serpente jaz na parte mais baixa da árvore da cabala, ou na simbologia dos chakras, no primeiro chakra relativo à terra. E isso não é por acaso, já que na Bíblia revela que a serpente se arrasta no pó da terra. Nessas seitas iniciáticas, eles dizem que depois de um trabalho de iniciação, essa serpente é despertada e sobe no topo da cabeça do iniciado, em corona, e então despeja a iluminação, o fogo de Bafomete, já que Bafomete é um simbolismo de alquimia para despertar o fogo de Kundalini. E essa serpente é equivocadamente chamada de Cristo interno. Para entender por que o gnosticismo afirma que Cristo é a serpente, é necessário se fazer um estudo mais profundo, mas resumidamente, a passagem que Moisés faz a serpente de metal. No deserto, as pessoas eram picadas por serpentes e morriam. Então Deus mandou fazer a serpente para que eles fossem curados. A serpente se tornou até um símbolo da medicina e da saúde hoje em dia. Eles usam também a passagem que Cristo diz: como Moisés ergueu a serpente de metal no deserto, eu também serei erguido, e atrairei a todos para mim. Cristo usou isso como uma metáfora, pois ele se tornou um símbolo de maldição. Pois na Torá está escrito: maldito quem for pregado no madeiro. Assim, Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo maldito em nosso lugar, para que hoje, olhando para ele, fôssemos salvos, curados e atraídos para a salvação. Ou seja, a antiga serpente trouxe maldição e matou o homem, mas Cristo derrotou a serpente na cruz, se fazendo maldito por nós. Então nós devemos ter muita atenção com as doutrinas da nova era e com os conceitos disseminados pela cabala. A serpente enganou Adão e Eva, justamente prometendo poder e vida eterna. Quem come do fruto da ciência do bem e do mal não tem vida eterna. O Messias é a verdadeira árvore da vida, e somente conectados a ele temos a salvação. Essa serpente que, segundo o esoterismo, jaz no primeiro chakra e que através de iniciações despertamos o poder, é o engano maligno de Satanás. A serpente não tem poder algum, mas eles têm divinizado ela como um símbolo de sabedoria, força e beleza. Veja que esses são os 3 pilares desse sistema maçônico cabalista. O pilar beleza é também uma referência para Lúcifer, a estrela mais bela da manhã, o planeta Vênus. Tratam-se de simbologias e metáforas bíblicas para se referir a ele. Mas ele usurpou do seu brilho, da intimidade e proximidade que ele tinha com o Criador e se tornou arrogante. A Bíblia revela que ele estava no Éden, metaforicamente no céu de Deus, envolto a todas as pedras preciosas, principalmente o diamante. Veja que os Beatles usou essa simbologia em uma letra das suas músicas. Lucy in the skies with a diamond. Lúcifer está no céu com diamantes. Grande parte dos ocultistas iniciados de hoje em dia introduzem mensagens subliminares em suas obras, como as letras de Raul Seixas e outros artistas satanistas. Na música Like a Prayer, como uma oração, Madonna invoca Satanás à meia-noite, e muitos artistas da atualidade estão introduzindo mensagens ocultas nas suas obras. Alguns argumentam que a cabala pode ser usada para o bem e para o mal, obviamente, pois é a árvore da ciência do bem e do mal, mas quem come deste fruto morre espiritualmente. Bom, os pilares da maçonaria são chamados J, B e W, referente a uma trindade que reúne os deuses Jeová, Baal e Osíris. O nome Jabulon está também representado nesses pilares, e nele nós encontramos a configuração 101 e outras simbologias numéricas e cabalistas. Na árvore da cabala, a Sefirot oculta é a número 11, como já vimos, que é a numerologia dos Illuminati. Essa iluminação é alcançada através da iniciação luciferiana, que nada mais é este caminho de 33 graus, que a serpente faz até chegar em corona. Veja que os faraós tinham imagens de serpente em suas coroas, pois eles trabalhavam com princípios maçônicos e de magia. A serpente é um símbolo de alta magia. Pitya, ou pitonisa, serpente, vem da serpente Piton. Elas eram sacerdotisas do templo de Apolo, em Delfos, na Grécia.
Elas eram iniciadas nos mistérios e práticas ocultistas da deusa serpente. Mas veja que a árvore da Cabala, quando tem sua numerologia invertida, apresenta o número 11 no topo de corona e o número 8 no lugar da Sefirot oculta. O número 8, assim como o número 0, é uma simbologia para a serpente. O 0 simboliza o caos antes da criação, e o 8 é o símbolo de alquimia, representado pelas serpentes entrelaçadas de Baphomet. Helena Blavatsky criou um símbolo da serpente para sua doutrina, chamada de Teosofia, e este símbolo é Ouroboros. A Sofia representa a sabedoria gnóstica da serpente, o conhecimento. Deus não é contra buscarmos o conhecimento, mas a salvação só pode ser alcançada através da sabedoria de Deus, que é invocada através do Messias. Ele diz na sua palavra que ele aniquilou a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Ou seja, a antiga serpente foi derrotada pelo Messias na cruz, e não despertada. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.